Olá pessoal, vamos resolver a questão número 1 da nossa apostila que se encontra na descrição do vídeo da FUVEST 2023, questão de matemática. Nós temos aqui a barraca da Dona Maria, que está na feira vendendo alguns produtos. Ela pede para levar uma quantidade X do produto e coloca essas condições. A cada 1 quilo de arroz, você pagará R$ 5. Maior quantidade, maior o total a pagar. No texto ele coloca essa condição: quanto maior for a quantidade que você adquirir, quanto maior for o X, maior vai ser o total a pagar. Porém, existe essa condição: quanto maior for a quantidade que você leva, menor o valor por quilo. Ou seja, a taxa, o preço vai sofrer um descontinho, que é bem típico no caso de feiras. E ele dá essas 5 alternativas, referindo-se a algumas funções matemáticas que podem descrever essas condições que aqui estão representadas. Bom, para isso, seria interessante nós já identificarmos algumas coisas erradas, como por exemplo, se eu levo 1 quilo de arroz, eu pago R$ 5. Se eu colocar aqui 1 quilo de arroz nessa equação, 5x menos x², você vai ter 5 vezes 1 menos 1 ao quadrado. Isso vai dar 4. Afinal, se tem 5 menos 1, portanto, essa última alternativa já está descartada. Mas como é uma equação do segundo grau, vamos fazer o seu gráfico. Se você resolver essa equação do segundo grau, você verá que as raízes da equação são 0 e menos 5. Perdão, 0 e 5. Aqui seria um gráfico com a boca para baixo. Isso é típico de gráficos com um x² negativo. Bom, veja que aqui já existe um problema. Quanto maior a quantidade, maior o total a pagar. Esse comportamento, sempre crescendo no valor total a pagar, não é observado nesse arco de parábola. Ele até cresce no valor a pagar, mas depois de um certo valor X que você vai comprar, começa a ter um desconto muito exagerado. E aí o valor que você paga não cresce mais. Isso descarta completamente a letra E. Bom, as outras alternativas todas respeitam a primeira condição. 1 kg de alimento, você paga R$ 5. Então esse x aqui quadrado vai dar 5, essa raiz de x valendo 1 vai dar 5, 5 dividido por 1 vai dar 5 e 5 vezes 1 dá 5. O ideal agora era confrontarmos essas outras condições com esse gráfico. 5x² é uma equação do segundo grau, portanto ela tem um aspecto crescente, onde no ponto de mínimo do gráfico ele encontra no zero. Raiz de x, ele tem raiz zero e cresce com um aspecto quase devagar, mas indo. Ele sempre continua crescendo, porém cada vez menos. 5 sobre x é uma função inversa, que tem um aspecto de gráfico típico desse jeito. Nunca encosta no x e nunca encosta no y, tendo esse perfil decrescente. E 5x é uma equação de reta, que nós podemos representá-la por essa coisa crescente. De todos esses gráficos, vamos analisar agora quanto maior a quantidade, maior o total a pagar. Bom, aqui no primeiro, quanto maior a quantidade, maior o total a pagar. Até agora, tudo certo. Na B, a mesma coisa. Eu aumento o x, o y está crescendo. Só não está crescendo tanto quanto a anterior. Na letra C, já veja que tem um erro, né? O gráfico ele não é crescente. Não é crescente. Portanto, está descartado a letra C por conta de não respeitar a segunda condição. Já na letra D, ele é crescente. Uma reta sempre será. Agora vamos à terceira condição. Quanto maior for a quantidade, menor o valor por quilo. Esse valor por quilo, meus caros, ele se refere ao preço que você paga. Ou seja, ocorre um desconto no preço. Esse desconto no preço faz com que o valor sofra algum valor menor. Ou seja, você vai pagar com um pouquinho de desconto, mas ele continua crescendo. Esse gráfico do letra B, com 5 raiz de x, ele apresenta essa tendência de um crescimento da taxa cada vez menor.
Matematicamente, nós podemos traçar a reta tangente ao gráfico. Essa reta tangente, ela representa o preço naquele ponto. Veja que aqui neste pontinho, essa reta que tangencia o gráfico tem uma inclinação grande. Aí eu resolvo mudar o valor que eu vou levar. Eu quero levar mais coisas. Nesse exato ponto, com muito mais x, o gráfico tem uma tangente, uma taxa menor. Ou seja, a inclinação já não é a mesma conforme a anterior. Isso não é observado, por exemplo, na equação 5x². Eu tenho uma taxa a ser paga, a reta tangente ao gráfico me diz isso, a inclinação dela, e se eu pego um valor maior, a inclinação ela aumenta. Então aqui seria o caso de aumentar a taxa, aumento da taxa com o passar do valor que você aumenta. Eu pego mais coisas, o preço vai aumentando. No caso da letra D, o preço seria constante, e isso não acontece, pois nós sabemos que existe um desconto. Portanto, de todas as alternativas, a que melhor se enquadra é a letra B, 5 raiz de x.